Olá, pessoal! Então, tô indo para a parte 2 do vídeo. Para você que tá aleatório aqui, chegou agora, opa, o que é isso? Eu sou a professora Janaína Bindá, eu sou dona do canal Curta História, Nina Bindá, aqui no YouTube. E eu tô aqui fazendo a parte 2 de um vídeo que explica sobre antiguidade clássica. No primeiro eu falo sobre Grécia Antiga, alguns pontos. Gente, não tem como eu colocar aí 2.000 anos de legado em 10, 20, 15, 40 minutos de vídeo. Por mais que eu tente, eu sempre vou esquecer ou, né, não dá para poder colocar realmente tudo. Mas eu coloco os pontos, alguns pontos que eu acho importante vocês entenderem. No outro tava vermelho, agora eu botei um clima meio azul, entendeu? Pra gente conseguir fechar essa matéria com chave de ouro, inclusive para ajudar os meus alunos. Eu estou aqui com a minha folhinha. De vez em quando eu uso umas colinhas para elas me ajudarem. Eu vou começar falando sobre Roma Antiga. E sobre Roma eu vou falar aqui sobre a primeira história que a gente vai ter a respeito de Roma, né? Da formação mitológica de Roma. Eu expliquei no outro vídeo o que era mito. Bom, a fundação mitológica de Roma vem com a história de gêmeos chamados Rômulo e Remo. O que tem a história dos gêmeos, dos bebês gêmeos? É o seguinte... Essa história se chama Eneida e ela foi escrita pelo poeta Virgílio. E ela narra a história de um tio-avô, numitor, muito invejoso, assim, e não queria que aquelas crianças fossem sucessoras do trono. E aí ele rouba da mãe, das crianças, da sua sobrinha, essas crianças e coloca numa cesta. Eu vou resumir a história bem curtinha pra vocês. Coloca numa cesta, vai uma loba, tá lá bebendo água e de repente, opa, olha, 2 crianças, vou pegar, por que não? Vou amamentá-los. E aí o que acontece? As crianças são alimentadas, são amamentadas por uma loba. Passa um casal de pastores observando aquela cena. Os pastores, oh, que crochinha, por que a gente não leva pra casa, Virgiliano? Ai, não sei se o nome era Virgiliano, não, tô só, entendeu? Enfeitando o pavão. Enfim, levam pra casa essas 2 crianças e essas crianças crescem, retornam à sua cidade de origem, em Alba Longa, vão ver o que o tio fez e vão ali se vingar. O que acontece? Rômulo olha para Remo, que olha para Roma e... quem que vai ser o rei da bagaça? Então, o Rômulo mata o seu irmão Remo e funda a cidade de Roma, como se fosse uma homenagem ao seu irmão morto, porque não daria para os dois assumirem o poder. E é quase que meio que uma profecia, né? O tio, o avô, queria usurpar o trono e um acaba matando o outro. Bom, verdade ou não, essa história, né, narra um pouquinho a fundação de Roma, que passa pelas 3 formas de governo, isso é importante vocês entenderem. A primeira fase é a república, seguida da monarquia, finalizando com seu ápice e o seu declínio na fase imperial, beleza? Vamos lá, primeiro ponto importante aqui. Roma vai passar pelo processo de monarquia, tendo o seu primeiro rei, né, o rei mitológico, o Rômulo, e depois tendo como último, né, Tarquínio. Oh, o soberbo. Soberbo, né? O ser soberbo é aquela pessoa que é meio... Ai, sou a última bolacha do pacote, nossa. Entendeu? Então, a fase da monarquia não foi tão extensa assim. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu coloquei aqui as datas, as principais datas. Sim, coloquei. Ai, que bom. Eu sabia que eu não estava esquecendo tudo. Bom, primeiro... a monarquia foi do ano 753 a.C. a 509 a.C. Lembrando que há esses períodos da idade, né, dos anos, antes do nascimento de Jesus é tudo em ordem decrescente. Depois, o ano 1 tendo Jesus Cristo como nascimento, de acordo com o nosso calendário cristão, nós vamos seguir em ordem crescente. Então, nós já tivemos o ano 2013, um ano 2023? Sim, crianças, nós já tivemos, só que antes de Cristo, tá bom? O ano 2023 da nossa era cristã é pós o nascimento de Jesus. Antes é tudo AC e o que vem depois é DC, tendo como marco inicial do ano 1, antes DC, AC e DC, o nascimento de Jesus, tá bom? Na Roma Antiga. Meu Deus, vê se não é importante a gente falar sobre
Roma, muito importante. Assim, Grécia, nós temos o legado de tudo o que a Grécia Antiga nos deixou de conhecimento, de cultura, de arte, de política. Já em Roma, nós vamos ter conhecimentos das coisas erradas da política, né? Já que muito tempo eles vivem o que a gente chama aí de Império Romano, que a gente vai ver pessoas assim completamente fora da casinha governando Roma, tendo muito poder. E como eu sempre falo, e não foi o presidente que falou, foi uma pessoa que estava fazendo uma oratória para ele e tal, né? Oratória. Ele ia descrever esse presidente e ele fala: quer conhecer o homem, dê poder a ele. E aí essa frase fica, e eu adoro falar essa frase porque em Roma a gente percebe que muito poder na mão de mais pessoas fora da casinha, tipo Nero, né, Calígula, entre outros, são pessoas que ao invés de fazer bem para a sua cidade, bem para o seu território, só vão cometer acessos, loucuras. Mas isso daí eu conto em outra história, né? Os babados. Um dia eu vou lançar, assim, os vídeos, uma sessão de vídeos de os babados da história da antiguidade, assim. Eu conto a história desses homens com mais... Me aprofundo mais, mas essas histórias algumas vão ser proibidas. Não posso contar muito pra criança, não. Não, só adolescentes, adultos, porque elas são pesadas. Tem umas historinhas bem pesadas. Deixa eu ver um ponto importante aqui. Já falei sobre as 3 fases da política de Roma. Ah, sim, um ponto importante aqui. Na Roma Antiga, como eu falei pra vocês, eu vou ser bem breve, porque eu vou cobrar menos Roma e cobro mais Grécia na minha prova. Mas eu vou ser bem breve aqui para poder explicar alguns pontos importantes que vocês precisam saber sobre Roma Antiga. No início, Jesus nasce no período do Império Romano. E o Império Romano, ele vai ganhar uma extensão muito grande. Gente, eu vou falando, vocês, meu Deus, eu queria alguém para poder me lembrar, eu vou começar a fazer live, porque se eu fizer live, as pessoas vão me ver e vão, opa, esqueceu aqui, aí eu vou e volto, entendeu? Porque eu me distraio sozinho, não tem ninguém aqui e eu tô me distraindo. Vamos lá. Volta. Monarquia vai do ano 753 a.C. a 509 a.C., beleza? A segunda fase vai ser Não vai ser Império, não, vai ser a República. E a República vai de 529 a 27 a.C. E nós vamos ter o Império, que começa no ano 27 a.C. e acaba no ano 476 depois de Cristo. E aí é quando cai o Império Romano, né, pelo seu gigantismo, pelo excesso de escravos, pelos problemas sociais, e vem Idade Média e depois reinos francos, e aí vai vir a formação do feudalismo, depois a formação dos estados nacionais e aquela coisa toda que a gente já sabe. Bom, resumidamente para vocês entenderem, nós vamos ter então Roma vivendo 3 fases de política: monarquia, república e finalizando o ápice e o declínio, império, tá bom? Dentro da fase imperial, que vai ser a mais importante, nós vamos perceber aí que vão acontecer algumas coisas diferentes. Primeiro, o governo ali em Roma era muito aristocrático, ou seja, um pequeno grupo de homens tinha muito poder em suas mãos. Desde o início da monarquia, por isso que acabou a monarquia, porque durante o processo de monarquia, os patrícios, vocês guardem esse nome, patrícios plebeus. Patrícios são os homens ricos, são os grandes agricultores da Roma Antiga. Patrícios. Eu vou dar uma dica para vocês, mas não conta para ninguém. Lembra de patricinhas. Patricinhas têm pais ricos, ou seja, patrícios eram homens de posse na Roma Antiga. E havia uma infinidade de gente que eram quem? Os plebeus. Por isso que havia a briga, o conflito entre os patrícios e os plebeus. Na verdade, era entre os plebeus e os patrícios. Por quê? Os patrícios, além de ter dinheiro, eles tinham influência política. Se tratava de uma aristocracia. Enquanto os plebeus, durante muito tempo, ficaram sem participação na política. Depois isso vai ser alterado. Vai surgir conflitos e vai haver a formação das leis das 12 tábuas e dos... Calma aí, lei das 12 tábuas...
e vai haver um outro benefício para eles. Agora eu me esqueci porque é muita coisa na minha cabeça. Gente, é muita coisa, perdoa. Ah, e os tribunos da plebe. Lembrei, lei das 12 tábuas e os tribunos da plebe. E aí vai haver uma participação maior do povo que era plebeu. Mas a galera que era plebeia era muito infinitamente maior do que a galera que era aristocrática, né? Isso é normal na história. Tem muito mais gente pobre do que pessoas ricas com condições ali de organizar ou de articular a política. Já falei então sobre as 3 fases da república, da política em Roma, falei quem eram patrícios, falei quem eram plebeus, expliquei das tretas que tinham entre eles porque os patrícios não deixavam que os plebeus participassem da política de Roma. Beleza. Falta mais o quê? Ah, sim. Como eu expliquei para vocês, Jesus Cristo vai nascer durante o período do Império Romano. E o Império Romano, na verdade, vai seguir aquela mesma linhagem. Que linhagem? Nós vamos ter aqui, ó. Primeiro, criar um exército forte para que esse exército avance, mate aquela população, brigue com aquela população local e os sobreviventes se tornam escravos e aquele território passa a ser anexado ao Império Romano. Ou seja, o Império Romano era isso, avançou, dominou, matou, escravizou, anexou. Avançou, matou, escravizou, anexou. Isso, o Império Romano que começou aqui vai ganhar um tamanho absurdo. Ele vai, tem um mapa aqui atrás, ó. Aqui, ó. Ele vai do Ocidente até o Oriente. Tudo isso vai virar o quê? Império Romano. Inclusive, o fato do Império Romano ter se tornado muito gigante foi um dos motivos da sua finitude, dele ter realmente caído. Principalmente porque má administração, muitos escravos, muitos problemas sociais, a invasão dos povos bárbaros, a limitação ali de por ter muitos escravos, de conseguir conter o avanço dessa galera que estava chegando, né, de outros lugares, os povos germânicos. Então, a gente vai perceber o declínio do Império Romano. Mas, como eu dizia a vocês, Jesus Cristo nasceu durante o Império Romano. E aos 33 anos a gente sabe o que aconteceu. O Império Romano julgou, a gente passou por um período de Páscoa. É importante a gente entender que a Páscoa marca a morte e a ressurreição de Cristo, e por isso que há a paixão de Cristo, por isso que há aquela encenação nas cidades, como a gente observa nas nossas cidades tem também. E o que acontece? O que a gente vai perceber? Jesus Cristo, no ato da sua ressurreição e depois de ter sido, né, humilhado, por ter acontecido tudo, ele vai começar a adquirir mais fiéis ainda. Então vai surgir o movimento do cristianismo. Ou seja, um dos apóstolos de Jesus Cristo vai criar, após a morte e ressurreição de Jesus, vai criar o cristianismo, a Igreja Católica. Só que, preste atenção, de cara, vamos colocar aqui, Jesus morreu crucificado, Jesus morreu nas mãos de romanos, Jesus foi condenado porque ele, na verdade, era considerado o rei dos pobres, né? Um rei sem trono, um rei sem ouro, um rei sem coroa, mas as pessoas tinham uma verdadeira adoração pela imagem que Jesus tinha. E a gente vai observar que isso causou ciúme e inveja dentro ali do Império Romano. Então, o que acontece? Após a criação do cristianismo, após a criação da religião católica, essa religião vai começar a ser perseguida por pessoas, e principalmente pelo Império Romano, que não queria concorrente. Então, quem se declarasse católico nessa época, né, na época que o Império considerava o cristianismo um absurdo, porque por competir com o imperador, vamos colocar assim, as pessoas, inclusive, elas eram mortas de uma forma muito violenta. Na verdade, as pessoas sempre foram sádicas, né? De querer ver, de querer observar coisas meio absurdas. Dentro do Coliseu, né? Que é um lugar histórico em Roma, em que haviam diversos eventos, inclusive
eventos esportivos, eventos, encenações, havia também morte de pessoas que se declarassem católicas. Existia também outros tipos... Balancei a tela. Existiam também outros tipos de performances assim estranhas. Por exemplo, um cara que fosse escravo, ele poderia ser jogado no Coliseu para lutar contra animais ou contra um outro homem que também era escravo. Caso ele saísse vencedor, tinha aquela coisa do imperador fazer assim, assim, e aí ele tinha o poder, inclusive o imperador tinha poder de decisão de vida ou morte daquela pessoa. Mas se o cara ali vencesse, muito provavelmente ele ganharia muita fama e muito dinheiro. Tem um filme muito legal chamado Gladiador. E ele narra, ou ele mostra um pouquinho sobre esse universo que aconteciam das pessoas. Escravos que lutavam no Coliseu e que poderiam sair dali com sucesso, com fama, ou que iam sair sem vida, né? Só que entre as coisas que aconteciam, haviam muitas pessoas que se declaravam católicas e morriam dentro do Coliseu também. E as pessoas iam para assistir. Inclusive, é um ponto aqui que eu vou até avançar um pouquinho. Existia uma coisa dentro da política romana, eu vou colocar aqui assim como eu expliquei para os meus alunos, ó. Foi a política de alienação e consistia na distribuição de alimentos, no caso o pão, em eventos públicos e gratuitos, a fim de alienar a população sobre os problemas sociais existentes. Roma passava por muitos problemas sociais durante o Império, principalmente pelas questões relacionadas ao grande número de escravos que viviam nas cidades, entendeu? E o que acontece? Para diminuir o falatório da galera, da população, por conta desses problemas sociais, o que eles faziam? Distribuição de pão, de comida, de bebida dentro do Coliseu em eventos gratuitos, como esse de ver gente morrendo, de ver gente lutando, de ver animais ferozes devorando pessoas que fossem ditas católicas ou que tivessem alguma ligação ali com o cristianismo. Então, a gente vai perceber que o nome dado a isso é pão e circo. Por quê? Eles comiam, enquanto eles estavam comendo e bebendo e assistindo, eles estavam ali totalmente embriagados por tudo aquilo que era muito legal para eles naquela época, e eles acabavam se esquecendo ou se alienando aos problemas sociais que existiam dentro de Roma. Então, era uma forma que a política em Roma tinha para deixar as pessoas felizes, né? Isso não acontece mais aqui, graças a Deus, né? Não temos futebol nem carnaval para alienar a população sobre os problemas sociais. A gente nem tem isso, graças a Deus. Que bom, meu Deus, eu fico muito mais tranquila. Deixa eu ver outros pontos aqui. Ah, sim, eu falei sobre o Teodósio, que com a criação, ele foi responsável por transformar o cristianismo, né, em religião oficial do Império Romano. Mas ele não parou por aqui. E sim, em 380 depois de Cristo, ele transformou o cristianismo em religião oficial do Império Romano no ano de, se eu não me engano, foi no ano de 395. Ele, devido aos problemas sociais que Roma já estava enfrentando, ele vai dividir o Império Romano em dois. Ele vai dividir o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e um outro ele vai dividir como Império Romano do Oriente, com capital em Bizâncio, ou Constantinopla. E a gente vai perceber que ele divide para os seus dois filhos. Um é o Arcádio, e o outro é... Calma, é o nome da cidade, é o nome da rua. Honório e Arcádio. Confirmadíssimo. Honório e Arcádio eram os dois filhos de Teodósio e cada um ficou com uma parte do Império Romano. Um ficou com o Império Romano do Ocidente e o outro com o Império Romano do Oriente. Aliás, essa cisão depois vai se dar até na igreja, tá? A Igreja Católica, tempos depois, com o Edito de Milão, se eu não me engano. Eu não lembro quando, mas isso já na Idade Média. Se eu não me engano, vai ser no ano de 1054. Eu acho, tá? Não tenho muita certeza, porque são muitas datas. Mas se eu não me engano, no ano de 1054, vai haver um outro edito, o Edito de Milão, em que vai haver uma rachadura entre a igreja. Aqui, para nós ocidentais, a Igreja Católica Apostólica Romana. E a figura maior é o Papa. Já na Igreja Ortodoxa, não. Mas fica tranquilo, que se você for comungar lá, talvez numa igreja
ortodoxa lá, vamos colocar aqui, deixa eu ver uma, em Istambul, por exemplo, na Turquia, vai valer pra cá também, então fica de boa, tá bom? Tô brincando, gente, mas é realmente, apesar da cisão, inclusive terem tentado, na época das cruzadas, reunificarem a igreja, além da vontade de retomar as Terras Santas, eles não conseguiram, né? Os árabes permaneceram lá. Havia essa necessidade, essa vontade do Império da Igreja Católica juntar, unificar as duas igrejas, mas nada feito. Não fizeram isso nas cruzadas. Já falei sobre pão e circo. Ah, sim, tem outro ponto ali que o seu professor ou eu, dependendo, né, quem estiver assistindo, pode vir a perguntar. O que foi o período da Pax Romana? Bom, o episódio que encerra o período do Senado foi bem tenebroso, né? No qual há um esfaqueamento entre os senadores que estavam perdendo ali o seu poder, eles esfaquearam, inclusive daquela, até tu, Brutus. E aí vem o período do que a gente chama de Império. Então, no período final do período da República em Roma, foi violento, né? Com falecimento na escadaria. Eu vou falar pra vocês, eu acabei esquecendo aqui, eu não quero falar besteira, eu não vou falar, foi Júlio César, porque eu não lembro realmente se foi o Júlio, eu acho que não foi o Júlio César, eu realmente não tô lembrando. Ai, gente, é muito nome na cabeça. Enfim, a ruptura do processo de república para império vai ser um processo que vai acabar com esse assassinato, e aí entra o Império Romano, e no Império Romano, na verdade, quem vai começar a dar as cartas vai ser o imperador, tá bom? Mas eu falei para vocês sobre a Pax Romana, e a gente identifica, na verdade, a Pax Romana, eu vou ler aqui que fica mais fácil, é muita coisa. É considerado, na verdade, é identificado como um período de 200 anos, aproximadamente, tá, gente? Nada é 100% certinho aqui, aproximadamente 200 anos. E é considerado a era de ouro do imperialismo romano. Ele vai de 27 até 180 depois de Cristo e tinha como objetivo reforçar o poder romano nas províncias dominadas. Ou seja, o momento que a Pax Romana lá acontece, ela começa a incentivar muitos militares, começa a anexar muitos territórios. Isso é positivo por um lado? Sim, mas Roma deixa outros pontos de lado. Por quê? A partir do momento em que ela passa a avançar e anexar mais território, avança mais território, avança e tem mais território, o que acontece? Você tem um filho, você tem dedicação total, Casas Bahia ali para aquela criança. Agora, tem 2, 3, 4, 5, imagina 10 filhos para você criar todos mais ou menos ali. Você vai conseguir dar conta com a mesma qualidade para os 10? Se você conseguir fazer isso, meu Deus, você é uma super mulher. Mas realmente alguém ali vai ficar ali na falta. Por quê? É muita coisa para dar conta, é muita criança para dar conta. Imagina brotando territórios no Império Romano, brotando escravos no Império Romano e o imperador tendo que dar conta disso tudo apenas ali conseguindo fazer com que o exército se tornasse prestigiado. Mas em relação às outras classes sociais dentro da Roma antiga, haviam problemas. Nem todos eram bem remunerados, nem todo mundo trabalhava, havia muitos escravos, havia muitos problemas sociais, e é isso que a gente vê aí a briga, o conflito na Roma Antiga. Deixa eu ver se tem algum outro ponto aqui importante para eu fechar o assunto com vocês. Sim. Sobre o que fez, na verdade, Roma se tornar, ou Roma ter caído. Um dos fatos, eu vou ler aqui, que acho que fica mais bonitinho, eu não vou conseguir ficar fazendo tanta volta para explicar, mais fácil. Alguns fatores foram o gigantismo, a quantidade de escravos, os problemas sociais, a concentração de muito poder na mão de imperadores, muitas vezes fora da casinha, né? Ou, eu vou colocar aqui, não vou colocar fora da casinha nem maluco, mas eu vou colocar aqui, uma palavra bonita. Inclusive, é bom você usar palavras diferentes, é bom você aumentar um pouquinho o seu vocabulário. Isso cresce o seu texto. Eu vou colocar aqui, inaptos para o cargo e as invasões bárbaras. Vamos lá. O Império Romano, ele acaba no ano de 476 depois de Cristo. Isso, claro, a parte ocidental. A parte oriental vai permanecer até o ano de 1453, que é quando os chineses inventam a pólvora e os árabes explodem ali, conseguem
acabar com toda a proteção do Império Romano do Oriente, mas aqui acabou no ano de 476. E é o período em que, preste atenção, cai o Império Romano no ano de 476 até o ano de 1453, que a gente tem o que a gente chama de Idade Média. Mas isso já é um outro assunto, tá bom? É muita coisa, gente, muita coisa. São aí anos e anos, 1000 anos, 2000 anos de história. E realmente conseguir concentrar tudo em poucos minutos. Eu vou olhando aqui, vou ficando desesperada. Eu falo assim, gente, as crianças não vão ver isso tudo, as crianças não vão conseguir. Na sala não tem pra onde correr, mas no vídeo não vai. Então é o seguinte, eu espero poder ter ajudado você a conseguir entender um pouquinho melhor sobre o Império Romano, que é o ponto mais importante. Eu acho o Império Romano aí o ponto chave para a gente conseguir entender tudo o que aconteceu. O Império Romano cai, e aí vem os impérios germânicos, né, os reinos bárbaros, depois cai, e aí vai surgir, na verdade, o sistema feudal, que vai permanecer aí por quase 1000 anos. Eu vou ficando por aqui. Eu acho que eu consegui concluir tudo. Se eu esqueci alguma coisa, assim, são detalhes dentro da imensidão que é estudar a antiguidade clássica, Grécia e Roma. Eu espero ajudar vocês. Uma excelente prova amanhã. Um super beijo e fiquem com Deus, gente. Fui!